Olha só, estamos de volta, 2 horas e 28 minutos ao vivo. Já convido você para participar aqui do programa comigo. Manda sua dúvida, interage com a gente. 991541079. Hoje eu recebo o coach Helder Jesus. Tudo bem, Helder? Tudo ótimo, O Helder já esteve aqui com a gente. Já estive aqui uma outra vez. Obrigado pelo convite de novo. Boa tarde para quem está nos ouvindo. Isso mesmo, e hoje a gente vai falar exatamente sobre disciplina e motivação. Dicas para não perder o foco, né? Se você hoje em dia abre as redes sociais, é impossível você não se deparar com aqueles vídeos motivacionais, né? Frases de impacto, promessas de mudança de vida, e tudo isso não é de hoje, né? Então, tipo assim, comece hoje, não desista, você consegue, né, Helder? Tem essas frases de impacto. Mas, ao mesmo tempo, também, existe uma realidade silenciosa, porque muita gente até começa, mas se anima, mas não consegue continuar, né? Desiste no meio do caminho, perde o foco ou volta ao ponto inicial. Isso levanta uma pergunta importante. Será que o problema está na motivação ou na falta de disciplina? Não é? E aí, porque no fim das contas, não é só o começo que define os resultados, é a constância também. É exatamente sobre isso que a gente conversa agora com Helder Jesus. Seja bem-vindo. E eu já começo te perguntando qual é a diferença da motivação e da disciplina, Helder. Cara, geralmente a motivação ela é o start inicial. Certo. É aquilo que dá o insight, é o que estala os dedos na cabeça e faz com que a gente entenda que é a hora de começar, ou para quem já habitualmente já frequenta algum tipo de atividade, para que leve um pouco mais a rigor. Aí a diferença é essa, né? Você tem a motivação como start inicial, mas ela não vai estar ali presente para sempre, ela não está ali todos os dias. É impossível você querer acordar muito cedo para antes do trabalho você ir lá e administrar a sua atividade, ou no intervalo entre um período de trabalho matinal para um período de trabalho vespertino, porque tem gente que treina ali na hora do almoço. E o mais desgastado de todos, né? Aquela galera que treina no final do dia, que é depois de aguentar o rojão do dia. Então a motivação ela não vai estar sempre presente nisso. E aí é que tem uma fulana que sobressai, né? Que é a questão da disciplina. E a disciplina ela tá voltada assim, de maneira direta, para como você administra o seu dia. Eu costumo falar que 3 vertentes são muito essenciais para que você consiga ter a disciplina, né? O primeiro, estabelecer rotina. Você precisa entender que você precisa separar um horáriozinho do seu dia ali, de forma precisa mesmo, ser fiel a essa convicção. E aí é como eu disse, tem gente que faz isso de manhã cedo, tem gente que faz isso no intervalo do trabalho durante a tarde, tem gente que faz isso de noite, mas você precisa estabelecer rotina, você precisa entender que tem que separar um horário do dia. O segundo ponto é estabelecer metas claras. Eu quero perder 5 quilos. Então isso é uma meta muito clara, você já estabeleceu um período do seu dia, que ele é o período onde você vai respeitar. Estabelecer uma meta clara, como segundo ponto. Eu quero emagrecer 5 quilos. Eu quero ganhar 2 quilos de massa muscular. E é muito, muito interessante que você deixe claro de uma forma que fique muito evidente para você. Como? Eu preciso perder 5 quilos, mas eu quero perder 5 quilos em um mês. Eu quero ganhar 2 quilos de massa muscular em um mês. Eu sou corredor, eu quero diminuir meu tempo de corrida de 5 quilômetros para 1 minuto abaixo, 2 minutos abaixo, 30 segundos abaixo. Estabelecer metas claras. E o terceiro ponto é ser fiel a essas duas. Que é difícil, que é difícil. E aí, olha, existe uma diferença, porque a motivação, porque a motivação, como você falou, ela é muito passageira, né? Então, o que dá, a gente precisa da motivação para ter aquele start inicial, mas aonde pega mesmo é a disciplina, né, Helder? É a disciplina que geralmente Por que ela costuma ser tão passageira, essa motivação? Claro que você não vai acordar, opa, vamos pra academia, 5 horas da manhã. Nós, seres humanos, somos imediatistas, né? É normal a gente querer que algo dê muito certo muito rápido. E a disciplina ela vem exatamente para sanar essa parte. De entender que bons resultados são respostas de vencimentos diários, de pequenas vitórias diárias. Então, quando você estabelece o horário que eu falei, por exemplo, que você pré-estabelece um horáriozinho do seu dia e vai ser muito fiel a esse horário, isso já é uma vitória diária. Então, quando você
decide melhorar um pouco mais. Aí você vai lá para aquele segundo ponto que eu falei, que já é de estabelecer metas claras. Aí isso vai deixando a consistência um pouco mais aguçada, fazendo que você tenha resultados mais consistentes. Só que o imediatismo, ele sempre tenta aí manipular na sua cabeça, né? Mas de forma muito objetiva, a motivação ela passa sim, e a gente precisa entender que a disciplina ela tem que vir antes de qualquer coisa. E como é que a gente consegue desenvolver isso? Qual é a chave do sucesso? Conta pra gente. Cara, primeiro, autorresponsabilidade, né? Sem romantizar, autorresponsabilidade. Você precisa entender que é o tipo de coisa que ninguém vai lá e faz por você. Você precisa, como eu disse, a motivação geralmente ela é o start, mas você precisa entender que o único beneficiário disso vai ser você. E fica muito mais fácil quando você faz o que eu disse, né? Estabelece uma rotina, deixa metas claras, muito concretizadas na sua cabeça, faz com que você vá levando devagarzinho e vá começando a enxergar resultados ao longo do tempo. E aí, existe alguma estratégia prática pra gente criar essa disciplina no dia a dia? Cara, geralmente a gente tem que fazer aquilo que a gente tem mais empatia, né? Como eu disse, tem gente que gosta de correr, então você precisa estabelecer rotina. Eu gosto de correr, mas aí você tem um cronograma específico para a corrida? Eu gosto de treinar musculação, mas você tem um cronograma específico? Como eu disse, tem que ser claro e objetivo. Eu corro 3 vezes por semana, certo? Você respeita dias específicos, tem metas específicas? Se sim, vai ficar mais fácil você vencer a falta de motivação. Olha, a gente vai agora para as perguntas dos ouvintes. A Daniela, ela pergunta como... Ela fala assim, boa tarde, eu começo sempre animada, mas desisto rápido. Como manter a constância? É o que eu disse, a saída para a constância, ela vem... A segunda-feira é sempre a aliada de todo mundo. Não, essa semana vai. De todo mundo, é o leão principal da semana. A segunda-feira realmente, porque a gente vem do repouso do final de semana. Aí chega a terça-feira, o patinho toca. Mas é o que eu disse, se você tem metas claras, fica muito mais fácil se administrar. Não tem antídoto mágico. Você precisa dar o start e entender que é autorresponsabilidade, que o único beneficiário é você. E Helder, a disciplina, a gente consegue... Como é que a gente consegue manter uma disciplina, uma constância, por exemplo, e não abandonar ela no meio do caminho? Qual é o segredo do sucesso? É um antídoto... a gente entra num quesito muito filosófico, né? Mas, como eu disse para vocês, para quem está nos ouvindo, os dois principais fatores, né? Você precisa ter uma rotina e precisa ter metas claras. E o terceiro e principal, eu acredito que depois dos dois primeiros, que não é muito difícil, às vezes a gente acha que mas quando você começa, você vê que flui de maneira muito, muito eficaz, é ser fiel a essas duas. Porque quando você entende que a sua rotina já está concretizada, que você já tem uma meta ali para alcançar, e quando você alcança, o segredo é botar outra meta e alcançar de novo. E de forma muito fluida, respeitar essas duas estratégias, as coisas vão acontecendo e você nem percebe que está num ciclo onde isso virou algo habitual. Como a gente mantém o foco, mesmo nos dias difíceis? A Renata Lima, do Senador Hélio Campos, está perguntando. Para as mulheres, por exemplo, as mulheres elas têm ciclos, né? Períodos onde acontece aqueles hormônios e tal. Então, para as mulheres, a gente já vê um certo impacto natural. Mas isso não define que tipo de atividade a gente vai deixar ou iniciar. O que a gente pode entender com isso é que quando você tem o hábito e ele está concretizado, fica mais fluido você tentar administrar ele de forma contínua. Por mais que você se sinta cabisbaixo, ou como eu disse, as mulheres elas tendem a ficar um pouco mais fracas nos períodos ali dos meses dela, fica algo mais, como é que eu posso dizer, fica algo mais difícil de ser assertivo. Mas se você cria o hábito, independente da rotina, independente de como você tem metas, você acaba fazendo. Então, o principal é ter o hábito e a autorresponsabilidade. Não tem... E, Helder, me conta uma coisa. Tu ajuda pessoas a criar esse hábito diário? Com certeza. Me diz, então, de que forma os nossos ouvintes que querem começar, mas estão enfrentando a barreira deles mesmos,
podem acessar você e você poder aí ajudá-los nesse sentido? Certo. O primeiro insight que eu deixo para quem está nos escutando é o seguinte: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, ensaiar é algo que nós seres humanos estamos muito habituados a fazer. Então, o que eu digo para vocês é vocês darem o start. Às vezes a gente precisa de motivação, né? E motivação, ela nem sempre está presente. Mas o fato de vocês, por exemplo, quem está nos ouvindo agora, estar nos ouvindo, já faz com que você esteja ensaiando vontade. Então, se você já está ensaiando vontade, aproveita a deixa e já vai buscar para fazer alguma coisa hoje, ou já concretiza algo na cabeça para começar amanhã. Mas usa o hoje e o agora e aproveita a oportunidade de estar nos escutando e planeja algo de forma prática e eficaz. E ir logo atrás mesmo. Então aproveita e já deixa aí teu contato, tuas redes sociais, para você poder ajudar essas pessoas, esses nossos ouvintes aqui do Doutor Me Consulta. Já faz o convite também, por favor. Pessoal, eu convido vocês a me conhecerem, a conhecer o estabelecimento onde eu trabalho, que chama Academia Core. Quem tiver um pouco de dúvidas como é que funciona meu trabalho, acessa meu Instagram, que é elde_jesus. Vocês também podem entrar no site, que lá no site vai ter meu contato do estabelecimento onde eu trabalho, que é o Core Centro de Treinamentos. E é muito fácil, www.core.centrodetreinamentos.com.br. Acessou, vai me ver lá, minha fotinha bonitinho, a gente conversa e vê o que dá para fazer. Pronto, fechou. Helder, muito obrigado por ter vindo novamente aqui, Eu que agradeço. por ter trazido essa motivação para os nossos ouvintes, né? Eu espero que vocês aí do outro lado, que tenham acompanhado a gente, sirva de impulso para vocês poderem aí mudar a rotina de vocês. Ou pelo menos tentar dar aquele start inicial, né, Helder? Insight, aproveitar a motivação. Porque se Pronto. você está aqui escutando, motivação você já tem. Exatamente. Agora falta disciplina, Agora né? Pra falta correr disciplina. atrás. Olha, gente, conversei aqui com o Helder, muito obrigado. E aí, olha, dizer que eu volto já é bem rapidinho, não sai daí.